Olá, meu nome é Karina, eu sou uma das integrantes do grupo formado pelo Gabriel, a Júlia e o João. Bom, este é um trabalho da disciplina de Genética de Populações, dada pelo professor Anderson, no curso de Biologia da UERJ. Nesse trabalho a gente fala sobre um artigo, e o que a gente escolheu foi o que fala da análise do DNA mitocondrial, que revelou invasões de genótipos não nativos da carpa comum, de nome científico Cyprinus carpa, no Japão. Eu vou tentar explicar um pouco sobre o que eles fizeram, o que eles acharam, com base nesse artigo. Que espécie é essa em questão, né? A Cyprinus carpa. Ela é uma espécie de peixe das mais cultivadas em todo o mundo. Ela é tratada nesse artigo como a linhagem selvagem japonesa, ou seja, a espécie nativa do Japão. O que tem ocasionado diversos problemas para ela são as introduções facilitadas por humanos, né? Que acabaram ocasionando diversos problemas, como aumento da turbidez da água, a perda de plantas aquáticas, que interfere muito na vida daquela espécie. E o mais falado em todo o artigo, né, que eles abordaram, que são as hibridizações ou mistura com cepas domésticas não nativas morfologicamente semelhantes. O que seria isso? São as invasões crípticas, ou seja, as espécies não nativas são inseridas lá no Japão e se misturam, né, com as espécies nativas e acaba provocando uma subestimação das invasões. Ou seja, muitas vezes elas são confundidas com as espécies nativas, mas na verdade são invasoras. E por isso que é um grande problema. Essa carpa em questão, né, tratada como estirpe selvagem, onde ela está, né, onde é que ela foi estudada? Foi no Lago Biwa, que é um lago localizado no centro do Japão. E essa carpa ela é um ponto crucial, né, ela é muito importante para a conservação desse lago. Só que tem um porém, essa carpa tem ocorrido fora do lago desde épocas pré-históricas. Por quê? Esse sistema de água do Lago Biwa compartilha os peixes quiprinídeos, né, da família da carpa, endêmicos, com partes circunvizinhas do país. Ou seja, é muito possível, é bem provável que tenha carpas comum, nativa, que ocorra fora do lago, incluída na linhagem nativa que ocorre no lago, né, chamado de LBW, do Lago Biwa. E essa é uma das perguntas que os pesquisadores tentaram responder. A linhagem nativa fora do lago está ou não está incluída na linhagem nativa do lago? E que tipo de linhagem não nativa ocorre no lago e com que frequência essas espécies não nativas ocorrem? Então são algumas questões, né, que o artigo tenta esclarecer. Como essa pesquisa foi feita? Qual foi a metodologia empregada? Primeiramente, a amostragem. Foram coletadas 166 amostras de carpas comuns de 11 populações do Japão. A maioria foi coletada da barbatana, dos peixes, né, e é conservada em etanol de 70% a 100%. Aqui nessa tabela mostra as 11 populações, cada uma com a sua localização geográfica e o tamanho das amostras, que variaram bastante também. Em algumas eles coletaram apenas 2, em outras 42, 25, e somaram tudo, foram 166 amostras. Ok, mas o que a genética de população tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Eles utilizaram a genética na identificação das linhagens nativas e não nativas, no estudo das populações de peixes no Japão. O DNA escolhido aqui foi o DNA mitocondrial. Por quê? Por 3 motivos muito importantes. Primeiro, porque ele é confiável em estudos filogenéticos e de estrutura populacional, para identificar a origem dos animais, que é uma das coisas que eles querem. Segundo, porque é fácil de detectar os efeitos da deriva gênica, como fundador e de gargalo. Fundador é aquele, por exemplo, você tem uma espécie que coloniza um local e leva consigo um gene, e conforme se reproduz, a população aumenta, aquele gene
vai se espalhando e aumenta o seu número, né? E o gargalo é quando você tem uma população grande, você pega só uma parte dessa população e forma outra população com outras características, né? Só com alguns daqueles indivíduos, e aí elas aumentam e formam outra população grande, enfim. E o terceiro, muito importante, que é a natureza não recombinante do DNA mitocondrial, que evita o quê? Um possível caos genético no genoma nuclear, que é causado pela possível hibridização entre a nativa e a não nativa. Bom, mas como que eles fizeram essa retirada do DNA mitocondrial, né? Como ele foi estudado? Bom, eles fizeram isso em 3 partes, né? A extração, primeiramente, né, através do sistema de purificação do DNA genômico Aquapure, nesse caso utilizaram o protocolo do fabricante Bio-Red. Depois amplificaram esse DNA através da PCR, reação em cadeia de polimerase, utilizando todos os compostos essenciais para a PCR, ou seja, o DNA molde, claro, a enzima tacpolimerase, que vai fazer a extensão da fita através dos DNTPs, né, das bases, claro, com a ajuda do iniciador primer, que vai permitir, né, essa iniciação da replicação. Tampão para atenuar os valores de pH, né, não tem muita diferença nas reações, e água destilada. Essa amplificação foi feita em 30 ciclos, neste caso com um volume total de 10 microlitros. Os produtos especiais foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1%, curados com brometo de etídeo, para visualização no transiluminação com luz ultravioleta, e foram purificados com um kit pré-sequenciamento, que é a terceira parte. A terceira parte é o sequenciamento, né, onde eles utilizaram terminadores marcados com corante e os mesmos iniciadores utilizados na PCR. Os fragmentos marcados foram analisados num sequenciador de DNA, e então foi realizado com diversos programas diferentes a edição dessas sequências, que já estão disponíveis em bancos de dados como o GenBank. E depois que foi feita a extração, a amplificação e o sequenciamento do DNA? Bom, foi feita uma análise filogenética dos haplótipos, ou seja, eles analisaram filogeneticamente os conjuntos de DNAs que foram herdados, né, para os descendentes, neste caso por parte da mãe, da matrilinhagem, porque está sendo estudado o DNA mitocondrial, e pegaram esses dados e dividiram em 2 grupos, os dados A e os dados B. Nos dados A estão as sequências completas da alça D, ou D-loop, que seria essa partezinha aqui do DNA mitocondrial, com cerca de 910 pares de bases, incluindo haplótipos das 166 carpas comuns das águas doces japonesas. Já no conjunto B, é um pouco mais complicadinho, né? Porque eles pegaram um pouquinho dali, um pouquinho daqui e foi um pouco complexo. Mas em suma são as sequências parciais da alça D, ou D-loop, cerca de 760 pares de base, incluindo 69 sequências parciais previamente publicadas de 45 tipos de capas comuns, mais um outgroup, bem como sequências parciais dos conjuntos de dados A, e 8 indivíduos japoneses domesticados adicionais, e 2 de Taiwan, incluindo ainda 9 sequências da estirpe ornamental e 5 alimentar japonesa. As frequências dos haplótipos foram contadas em níveis populacionais e totais. Depois que foi realizada a análise filogenética dos haplótipos, foi feita uma análise da estrutura populacional, ou seja, eles criaram as árvores populacionais tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B, a fim de visualizar as estruturas genéticas entre as populações. Conseguiram calcular também a média da distância entre os pares para estimar a distância genética entre as populações. Para as distâncias evolutivas foram utilizadas distâncias P não corrigidas. As reconstruções filogenéticas foram realizadas usando o algoritmo de junção vizinha.
E além disso, conseguiram analisar a diversidade genética através do cálculo da diversidade de haplótipo, do número de haplótipos e diversidade de nucleotídeos, isso para cada população. E para estimar a mistura de linhagens evolutivas divergentes de nível populacional, eles utilizaram o cálculo da distribuição de diferenças no local de nucleotídeos impares, ou seja, o que eles chamam de distribuição desfasada. Então, vamos aos resultados. Eu aproximei um pouco a câmera para ficar melhor de ver as imagens. Então, primeiramente eles acharam a relação genealógica de haplótipos. Como foi dito anteriormente, os dados foram divididos em A e B. Lembrando que os dados A são aquelas das sequências completas da alça D, né, o D-loop, com 910 pares de base, e os dados B são das sequências parciais, com 760 pares de base. Em relação aos dados do conjunto A, foi encontrado 28 haplótipos, e é possível perceber nessa imagem a distribuição desses 28 haplótipos. Foram encontrados 6 clados diferentes. O clado A, o B, o C, o D, o E e o F. Sendo que o clado B ao F foram clados quase ou totalmente monotípicos. O que seria isso? São clados que apresentam de 1 a 2 haplótipos. No caso aqui, o B, o C, o D e o F apresentam 2 haplótipos, enquanto que o E é o totalmente monotípico, porque apresenta apenas um haplótipo. Diferente do clado A, que foi o único que apresentou 19 haplótipos diferentes. Então, 19 haplótipos no clado A, mais os 9 haplótipos do B ao F, junto formam os 28 haplótipos encontrados no conjunto A. Já analisando filogeneticamente o conjunto B, eles conseguiram mostrar que os clados B ao F, ou seja, os quase ou totalmente monotípicos, foram considerados clados euroasiáticos. De acordo aqui com a legenda, a parte cinza aqui seria o Vietnã, a branquinha a Indonésia, o preto a China e o listrado a Europa. Então seria aqui o clado euroasiático, enquanto que o clado A, ele seria um clado irmão de todo esse grupo euroasiático. Só para relembrar que no conjunto de dados B são aquelas das sequências parciais, né? E eu vou voltar aqui os slides para lembrar que estão incluídos as 69 sequências parciais previamente publicadas, de 45 estipes de capas comuns, mais um outgroup, que eles chamam de Golden Fish, bem como sequências parciais do conjunto de dados A e 8 indivíduos japoneses domesticados adicionais e 2 de Taiwan, incluindo ainda 9 sequências de chip ornamental e 5 alimentar japonesa. Então, essas 9 sequências de chip ornamental e as 5 alimentar são as 14 sequências demonstradas aqui na imagem em vermelho pequenininho aqui, e que eles acharam que 6 ornamentais e 1 alimentar tinham um haplótipo idêntico ao clado B. No caso, ao B1, né? Que no clado B tem o haplótipo B1 e o B2. E no caso dessas estipes, elas eram idênticas ao haplótipo B1. Enquanto que uma ornamental e uma alimentar tinham um haplótipo idêntico ao C1, que é um dos haplótipos do clado C. 2 do alimentar tinham um haplótipo idêntico ao clado E, que é no caso totalmente monotípico, né, que apresenta apenas um haplótipo. Então era idêntico a esse único haplótipo aqui. E já esses 2 aqui, ornamentais, foi um caso onde não encontraram haplótipos nenhum idêntico aos encontrados nas águas doces japonesas. Então eles foram
colocados no clado chinês. E esse único aqui, alimentar, foi o único que não foi inserido, né, no clado euroasiático. Então ele foi colocado no clado A, porque tinha um haplótipo idêntico a um desses 19 haplótipos aqui, no caso era o A11. Então, só para mostrar melhor o que eu acabei de falar, eu vou dar um zoom aqui do clado A, né, com os 19 haplótipos, o clado B com 2 haplótipos, o clado C com 2 também, o 2 no D também, no E o totalmente monotípico, o F com 2 haplótipos. Isso nos dados A, né? E nos dados B são aquelas das sequências, né, das STIPs ornamentais e alimentar no clado B, aí também tem no clado C, no clado E e no clado A, e também um clado diferente aqui chinês, né? E aqui embaixo ainda é possível ver o Golden Fish, que é o outgrupo enraizado nessa árvore aqui filogenética do grupo de conjuntos B. Aqui é a legenda que eu já expliquei. E aqui tem a árvore inteira. Como foi dito anteriormente, a frequência dos haplótipos foram contadas no nível total e populacional. O que foi observado é que a frequência geral dos haplótipos, a maioria, aproximadamente 60% dos peixes, ou seja, 97 daqueles 166 indivíduos coletados, exibiram haplótipos que pertenciam ao quase ou completamente monotípicos ou monótipos, que são aqueles com 1 ou 2 haplótipos. Outra coisa que também foi observada foi a diferença em locais de amostragem, que mesmo eles terem encontrado algumas semelhanças na composição e frequência dos haplótipos em regiões próximas, teve grande diferença entre os lagos vizinhos, Casmigaura e Quitaura. Antes de entrar nesse outro resultado, é importante ressaltar que, como foi encontrado através das análises filogenéticas, que a maioria dos peixes examinados tem o haplótipo da carpa introduzida da Eurásia, os testes de AMOVA, que são aquelas análises de variância molecular, foram realizados separadamente para os peixes com provável haplótipo nativo ou não nativo e para os peixes apenas com provável haplótipo nativo, o que levou a esses resultados, né, das estruturas populacionais com e sem haplótipos não nativos. Essa figura aqui se diz respeito àquela tabela lá nos primeiros slides, aqui, que tem as 11 populações, as localidades geográficas, né, e o tamanho das amostras. Então, aqui mostra exatamente isso, né, as 11 populações, geograficamente, com os seus devidos tamanhos, né, tem umas que foram coletadas 42, outras 25, outras apenas 2, e aqui é o total de 166 amostras, com os seus respectivos clados, né? E uma coisa importante que essa figura mostra é essa fossa magna aqui, esse pedacinho pintado de cinza, que tem grande significância no tipo de amostragem, né? Porque a fauna da parte leste é muito diferente da parte oeste. Então, isso interferiu também, claro, nos resultados. Eu aproximei aqui a imagem para ficar melhor de ver que tá aqui a fossa magna. Então, essa parte aqui seria diferente dessa aqui. Por isso que as amostras, as populações coletadas nessa parte, de 1 ao 4, foram consideradas diferentes das 5 até a 11, dessa parte aqui. Portanto, né, se a identificação dos haplótipos não nativos estiver correta, era esperado, né,
que essas regiões sejam geneticamente diferentes para os conjuntos com aqueles peixes com apenas haplótipos nativos, mesmo que não seja tão claramente diferenciados naquele conjunto com os peixes com provável haplótipo nativo ou não nativo. Mas o que mais mostra a diferença dessas duas regiões é em relação ao que está sendo considerado no conjunto, né? Que foi o resultado bem explícito nessa imagem. Em relação ao conjunto com os peixes com os prováveis haplótipos nativos ou não nativos, você vê que quase não aparece uma diferença entre as regiões, né? Aquelas populações 1, 2, 3 e 4 estão meio que misturadas aqui com as outras populações, então não se vê uma clara diferença entre as duas regiões. Mas já considerando um grupo onde tenha apenas os prováveis haplótipos nativos, você já consegue ver uma diferença maior entre as duas regiões, uma clara dicotomia, assim, digamos, entre a parte oeste e leste da Fossa Magna. Então aqui as populações 2, 3 e 4 e as outras 5 ao 11, divididas bem claramente. Aqui eu só aproximei para mostrar que as populações 1 e 6 não estão sendo mostradas na árvore B porque não incluíam haplótipos nativos. Então, esses são os resultados relacionados à diversidade genética com e sem haplótipos não nativos. Esses números aqui são aqueles do número de haplótipos, diversidade de haplótipos e diversidade de nucleotídeo. Então, esses aqui são os resultados, né? E de 4 populações. Eles selecionaram essas 4 populações. A 3, 4, 7 e 9. A 3 e 4 seria da parte leste, então, da Fossa Magna. A 7 e 9 da parte oeste. E todas elas com aqueles dois conjuntos, né? Com nativo e não nativo e os haplótipos apenas nativos. Aqui, então, são o número de indivíduos, né? O tamanho da amostra, o número de haplótipos, a diversidade de haplótipos e a diversidade de nucleotídeos. Em relação à diversidade de nucleotídeo, é interessante observar que em todos os casos, considerando os possíveis haplótipos nativos ou não nativos, tiveram uma diversidade de nucleotídeo maior, né, em relação aos considerando apenas os haplótipos nativos, né, são esses aqui. Então, que fica melhor até demonstrado nesses gráficos aqui, que mostra a frequência, né, no vertical, e horizontal seria essa diferença de nucleotídeos, né, essa diversidade. Então, é possível observar aqui no gráfico que o número de diferença dos nucleotídeos é muito maior aqui do que apenas considerando os haplótipos nativos. Eu vou então só aproximar para ficar melhor de observar as 4 populações com seus respectivos números em relação aos nucleotídeos, tanto considerando nativo ou não nativo ou apenas nativo. População 4, população 7 e a população 9. Vamos então à discussão dos resultados. Primeiramente, em relação aos haplótipos nativos e não nativos. Foi então considerado que os haplótipos incluídos nos clados B, C, D, E e F, aqueles quase ou totalmente monotípicos, são animais domésticos não nativos das águas japonesas, por 2 motivos principais. Primeiro, que não tinham um haplótipo relacionado dentro de cada clado, né, não eram relacionados entre si, e as linhagens mais próximas foram euroasiáticas, diferente do haplótipo no clado A, onde foram considerados nativos das águas japonesas por esses 2 motivos, que eram semelhantes entre si, né, os haplótipos, com diferenças nucleotídicas moderadas, de 0 a 12 substituições apenas.
e formaram um clado monofilético separado do euroasiático. Essa hipótese, ela corrobora aqueles resultados de que a provável estrutura da população nativa, ela foi resgatada quando os haplótipos não nativos foram excluídos da análise. E além disso, aqueles resultados da análise de distribuição de desfasamento populacional, daquela distribuição desfasada, parece também apoiar essa hipótese, visto que os números de pico, ele diminuiu quando os haplótipos não nativos foram excluídos da análise. Em relação à discussão sobre a falta de diversidade genética nos clados de haplótipos não nativos, chegou a possibilidade de ter tido como causa um efeito fundador, quando ocorreu as introduções de cepas de carpas comuns não nativas no Japão, ou perda de diversidade genética durante a reprodução, antes e depois da introdução. A discussão em cima dos resultados dos haplótipos não nativos fez com que eles chegassem a algumas hipóteses sobre as origens desses haplótipos. Em relação ao clado B, foi visto que parecem que os haplótipos foram transmitidos através das estirpes ornamentais, enquanto que os clados C e D, eles parecem ter vindo da China, e o clado E e F parecem ter origem da Europa. Só para lembrar aqui, na imagem, realmente, lá no clado B, onde estão a maioria das estirpes ornamentais, né? No clado C e D, na região da linha preta aqui, onde é a China, e E e F na região listrada, onde é a Europa. E esses resultados acabaram corroborando a provável introdução de haplótipos não nativos no Japão através de estirpes domesticadas. Em relação à discussão sobre a estrutura populacional nativa e estirpe selvagem do Lago Biwa, né, que é justamente a estirpe nativa desse lago, né, das águas japonesas. Para isso é interessante lembrar dessa imagem que mostra aqui a Fossa Magna, que por ser considerada uma barreira, uma fronteira biogeográfica natural da fauna, nesse caso dos peixes, é interessante, é razoável pensar que a estrutura populacional descrita reflete a história filogenética natural, né, da carpa comum nativa japonesa. Ainda aproveitando esse slide, essa imagem aqui naquela que mostra bem a diferença da região leste e oeste da fossa, pode ser explicada justamente pelos haplótipos que foram encontrados, né? Voltando aqui, os haplótipos, dentre aqueles do clado A, né, 19 haplótipos encontrados, os haplótipos de 1 a 13 foram encontrados principalmente na região oeste, enquanto que os haplótipos 14 a 19 foram principalmente na região leste. E ainda vale ressaltar que ambos das duas regiões foram monofiléticos, né, na árvore populacional. É interessante citar que essa ruptura genética da Fossa Magna, ela foi recuperada justamente removendo os haplótipos euroasiáticos não nativos. Mas ainda assim foram encontradas uma provável evidência de mistura de linhagem, tanto na região leste e oeste teve a presença de alguns haplótipos, como o A7, o A14, o A16 e o A18. O contraste, né, o contrário dessa clara ruptura genética dada pela Fossa Magna, não foi encontrada uma clara peculiaridade na população do Lago Biwa, ou seja, os resultados pareceram indicar que a população do lago não é especial entre as populações nativas japonesas. Mas ainda assim é interessante ressaltar que a maioria dos haplótipos eram quase endêmicos do lago, com exceção ao haplótipo A7 e A14. E ainda uma observação é que os haplótipos A1 ao A5 representariam a verdadeira cepa selvagem do Lago Biwa. Outra questão que foi levantada na discussão foi a diversidade genética populacional, que eles observaram que foi muito afetada por haplótipos não nativos. Em geral, a diversidade genética aumentou, mas, claro, de forma não natural,
devido à presença dos haplótipos não nativos de cepas domesticadas da Eurásia. Mas, nos lagos Casumigaura e Quitaura, essa diversidade diminuiu quando esses haplótipos não nativos foram incluídos no cálculo. Por quê? Porque teve a predominância desses haplótipos não nativos e eles possuem baixa diversidade genética dentro desses grupos de haplótipos. Como foi até mencionado nos slides anteriores, que essa falta de diversidade genética poderia ser devido ao efeito fundador e ou perda de diversidade genética durante a reprodução, antes e depois da introdução. E isso acabou, gerando a perda de diversidade nesses dois lagos. Como foi mencionado ao longo de todo o trabalho, teve uma predominância, ou seja, a maioria dos haplótipos detectados tinham origem em estirpes de carpas domesticadas não nativas. Isso tem preocupado muitos os cientistas, os ambientalistas, porque é uma evidência da provável crise de carpa comum nativa japonesa. Mas esses resultados foram todos baseados no DNA mitocondrial, ou seja, aquele DNA presente nas mitocôndrias que só é passado por parte da mãe, ou seja, esse DNA é herdado maternalmente. Então acaba que os resultados ficam meio que tendenciosos, porque não fornecem nenhuma informação sobre as possíveis hibridizações entre as linhagens nativas e não nativas. Mas essas evidências de hibridizações foram fornecidas por outros pesquisadores da Alemanha e Uzbequistão, através de análise de dados de aloenzimas e ou microsatélites, que mostrariam essas hibridizações, que não são mostradas no DNA mitocondrial. Por que as hibridizações são tão importantes? Por que elas têm sua relevância nesse caso? No artigo, eles até comentam que seria interessante aprofundar as pesquisas em relação às hibridizações para saber com que frequência elas ocorrem nas águas japonesas. Porque até então, eles não têm como saber se as carpas nativas encontradas são realmente puras. Pode ser que elas já tenham se hibridizado com as não nativas. E se for esse o caso, a estrutura populacional revelada aqui nesse trabalho refletiria um traço das populações nativas perdidas. Então seria interessante ter essa pesquisa. Mas independente se ocorreu ou não ocorreu a hibridização, as estirpes domesticadas não nativas têm prejudicado as populações nativas de outra forma, que é em relação à competição ecológica. Há relatos de que a linhagem doméstica, que é a não nativa, possua ovários e testículos mais pesados, então eles teriam uma maior taxa reprodutiva do que as linhagens selvagens japonesa, que é a linhagem nativa. E por fim, não podia se deixar de discutir sobre a conservação da carpa comum nativa japonesa. Durante todo o trabalho foi visto a prevalência das carpas não nativas em águas japonesas, o que tem prejudicado de diversas formas as carpas nativas e a diversidade dos próprios lagos. Então seria muito interessante, importante conservar a carpa comum nativa, visto que ela é a cepa mais basal das espécies identificadas até o momento, mas isso não tem sido muito observado, porque todos os anos são introduzidas milhares de carpas. Foi pesquisado que por cerca de 10 milhões de carpas comuns domesticadas foram introduzidas nos ecossistemas japoneses todos os anos até 2004. Então foram muitas carpas domesticadas, ou seja, carpas não nativas. Por isso que teve a prevalência dessas linhagens nos lagos. E para ter uma melhor conservação, para ter uma efetivação de um plano de conservação, seria então interessante, seriam necessárias pesquisas sobre hibridizações, como foi falado no slide anterior, e interações ecológicas entre a carpa nativa e a introduzida. Então é isso, muito obrigada, vamos conservar a carpa nativa japonesa, que a carpinha vai agradecer também. Até a próxima!